Lindinhos, meristemas são os tecidos embrionários da planta. Esses meristemas, apesar de serem embrionários, também são encontrados no adulto e a gente chama lá de meristemas primários, os que vêm diretamente do embrião, né? Então, o embrião, ele apresenta somente células meristemáticas, né? Algumas se diferenciam em células adultas, mas algumas permanecem como meristemas durante toda a vida da planta. Esses meristemas primários estão localizados em ápice, em ponta de caule, em ponta de raiz, e eles estão relacionados com um tipo de crescimento chamado de crescimento primário da planta. O crescimento primário da planta é o crescimento longitudinal, é o crescimento da planta em comprimento. Lembrando, né, gente, que quando a gente fala em crescimento em comprimento, como a maioria das plantas está em pé, normalmente é o crescimento em altura. São lá 3 tipos de meristemas primários. Para a gente lembrar para vocês, você vai ter, número 1, protoderme, também chamado de dermatogênio. Número 2, meristema fundamental, também chamado de periblema. E número 3, moçada, nós vamos ter lá o procâmbio ou pleroma. Isso aqui que eu estou colocando para vocês, você tem 2 maneiras de chegar a encarar. Tu pode dizer assim, caralho, que decoreba escroto, e ver se decora ou não. Ou você pode tentar entender a lógica nos nomes, pelo menos alguns deles têm uma certa lógica, para entender. E claro, né, o que não tiver lógica nenhuma, você decora, né? Mas pelo menos você vai ter menos coisa para decorar se você entendeu parte dos nomes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meristema primário, como ele é meristema, ele é embrionário, ele é indiferenciado. Então ele se diferencia e nessa diferenciação ele origina uma classe de tecidos chamados de tecidos adultos ou tecidos permanentes primários. É que nem, moçada, se eu fizesse lá uma comparação, em relação ao embrião da gente, tem ectoderme, tem mesoderme, tem endoderme. A ectoderme origina tecido epitelial, a mesoderme origina tecido conjuntivo, tecido muscular, a endoderme origina tecido epitelial. Ou seja, eu tenho os tecidos embrionários, ecto, meso e endoderme, e eu tenho os tecidos adultos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. Assim como acontece no animal, acontece na planta. Então, o que seria equivalente a ecto, meso e endoderme são os meristemas. O que seria equivalente a tecido epitelial, tecido conjuntivo, nervoso e muscular são os tecidos adultos, são os tecidos permanentes. Sendo que proto, antes, derme, pele. Antes da pele, origina a pele da planta. Qual é o nome, moçada? Da camada mais externa da sua pele, epiderme. Na planta, o nome é exatamente o mesmo, epiderme. Tem epiderme na planta, assim como tem epiderme em você. Cara, o nome dermatogênio, gênio, aquele que origina, dermato a pele. Origina a pele, origina a epiderme da planta. Gente, o meristema fundamental, bom, o termo fundamento, né? Quando o engenheiro vai construir um prédio, a primeira coisa que ele faz é abrir um buraco no chão, colocar as vigas de sustentação do prédio, e ele diz que está construindo os fundamentos da construção. Cara, o termo fundamento ele pode ser usado como sinônimo de base de sustentação. De maneira que o meristema fundamental fabrica os tecidos de sustentação da planta. Sendo que quando eu falo em sustentação, a gente pode usar sustentação em 2 sentidos, né? Sustentação no sentido nutricional, e aí o tecido de nutrição da planta chama parênquima, é ele que faz fotossíntese, é ele, moçada, que armazena nutrientes. Sustentação do ponto de vista nutricional. Mas eu posso falar em sustentação do ponto de vista literal, sustentação mecânica, o esqueleto da planta. Aí o esqueleto da planta, colênquima e esclerênquima, os tecidos de sustentação do ponto de vista mecânico. Claro que quando ele fala em periblema, né, acabou toda a lógica do universo, ainda bem que é um nome que é pouco utilizado. Normalmente vão chamar de meristema fundamental. No caso de procâmbio, pro quer dizer primeiro, câmbio. Ô moçada, para que serve uma casa de câmbio, né? Tudo a ver com botânica, só que não, né? Uma casa de câmbio é para trocar dinheiro. Gente, câmbio quer dizer troca, né? Daí se o carro tem câmbio automático
ou câmbio manual é se ele câmbio troca as marchas automaticamente ou troca as marchas manualmente. O pessoal lá do espanhol, cambiar em espanhol quer dizer trocar. Quem são os tecidos na planta relacionados com troca? Como assim troca? Vão na raiz, pega água e sais, leva para a folha, troca pelo açúcar, leva para a raiz. Ora, trocar nesse sentido de levar água e sais, depois levar açúcar, vasos condutores de seiva. Ou seja, estamos falando, nesse caso, de floemas e xilemas. Lembrando, gente, que floema também pode ser chamado pelo nome de liber, ou vasos liberianos, e xilema pelo nome de lenho, ou vasos lenhosos. Ah, claro que o nome pleroma não tem lógica nenhuma no universo, mas, volto a dizer, é um nome que não é muito utilizado. Esse aqui, moçada, os 3 meristemas primários, originando os tecidos adultos primários da planta. Sendo que, gente, na raiz, existe lá um 4º meristema primário, chamado de caliptrogênio. Sendo pessoazinhas, cuidado, o caliptrogênio, exclusivamente encontrado na raiz, gênio, que origina a caliptra. Nesse caso, moçada, caliptra, também chamada pelo nome de coifa, a coifa ou caliptra, exatamente, moçada, uma estruturazinha cujo objetivo é proteger o meristema apical da raiz do atrito com o solo. Ora, vamos filosofar um pouquinho com vocês, né? Quando o caule cresce, lá no ápice do caule tem meristema primário, o caule cresce em contato com o ar. E o atrito com o ar, ele é desprezível. Mas, gente, a raiz cresce em contato com o solo. E o atrito com o solo, ele é muito considerável. Uma vez que o atrito com o solo ele é muito considerável e as células meristemáticas são pequenas, com parede celular delgada, frágil, esse atrito poderia danificar o meristema e impedir que a planta cresça. Solução da natureza. Lá na raiz, nós vamos ter coifocaliptra, uma espécie de capuz, que vai proteger o meristema apical da raiz lá do atrito com o solo à medida que a raiz cresce. É por isso que, inclusive, tecnicamente, né, o meristema apical do caule, ele é apical, né? Tá aqui a plantinha horrivelmente desenhada. O meristema apical do caule está no ápice do caule, para o caule poder crescer. Meristema apical do caule. Mas, ao pé da letra, quando você trabalha com a raiz, quem está no ápice da raiz é a coifa, né? Como é a coifa que está no ápice da raiz, o resultado é que o meristema, ele está quase no ápice. Então, ele seria subapical. Meristema apical do caule, no caule de verdade, no ápice do caule de verdade. Meristema subapical da raiz, porque quem está no ápice é a coifa. Então, o meristema está quase no ápice, para fazer de qualquer jeito a planta crescer. Mas aí, toma cuidado, né? Porque muitas vezes a moçada vai chamar de meristema apical da raiz. E fica por isso mesmo. Meristema apical da raiz. E fica por isso mesmo. E tem muita gente que quer que você seja literal. Não, o meristema da raiz não é apical. A coifa é apical. O meristema da raiz é subapical. Então, é o tipo da questão, né? Que quando você pega, você vai ter que tomar muito cuidado, ver todos os outros itens. Será que o filho da mãe que fez a questão, ele vai dar uma coxambrada e vai considerar o meristema da raiz simplesmente apical? Ou será que ele vai ser cri-cri, que ele vai de repente, não, o meristema da raiz é subapical? Você vai ter que olhar aí com carinho. No caso, moçada, do corpo humano, diferenciou, está diferenciado. Quando a ectoderme vira epiderme, quando a mesoderme vira derme, cara, não volta atrás. Diferenciar e voltar a ser meristema. E aí, nesse caso, nós chamaremos pelo nome de meristemas secundários, aí nesse caso. Quer dizer, então, que o meristema primário é aquele meristema, gente, que vem diretamente do embrião. Aí ele se diferencia em tecidos adultos primários
e às vezes você desdiferencia, volta no tempo, volta a ser embrionário, como se a sua epiderme voltasse a ser ectoderme, como se a sua derme voltasse a ser mesoderme. Então volta e volta a ser meristema, com agora o nome de meristema secundário. Meristema secundário não acontece em qualquer planta, não acontece em qualquer região. Ele acontece somente em raiz e caule adultos de gimnospermas e angiospermas de cotiledôneas. Ou seja, não acontece em folhas, flores e frutos. Não acontece em raízes e caules jovens. Não acontece em pteridófitas, nem em monocotiledôneas. Vou logo adiantando que para dar essa aula, eu só sei isso aqui decorado. De repente, se quiser falar de outra coisa, eu vou ter que pensar. Quem não é raiz nem caule, folha, flor e fruto, não tem meristema secundário. Quem não é adulto, raiz e caule jovem, não tem meristema secundário. Quem não é gimnosperma nem dicotiledônea, pteridófitas e monocotiledôneas, não tem meristemas secundários. Então, economize seus neurônios, decore isso aqui. Quem tem meristema secundário? Quem não foi isso aqui é porque não tem meristema secundário. Meristemas secundários estão relacionados com um tipo de crescimento chamado, moçada, de crescimento secundário. Sendo que esse crescimento secundário é um crescimento transversal. Quando a gente fala em crescimento transversal, o crescimento, gente, em espessura. Opa, quer dizer, nesse caso, que a planta agora, ela ao invés de crescer na vertical, ela cresce na horizontal, ela vai ficando mais espessa nessa situação. Quem são, moçada, os tecidos que desdiferenciam para originar meristemas secundários? Um deles, gente, é o parênquima. Então, o parênquima que estava diferenciado desdiferencia e origina dois meristemas secundários, chamados de felogênio e de câmbio. Gente, o procâmbio, ele era meristema primário. Apesar dele ser meristema primário, ele vai lá, né, origina floema e xilema, ele vai lá, moçada, recupera a atividade meristemática. Então ele fica aqui entre o floema e o xilema. Ele recupera a atividade meristemática, volta a ser meristema secundário, com o nome de câmbio também. Para inclusive fazer uma diferença, quando o parênquima origina câmbio, esse câmbio ele vai ser chamado de câmbio interfascicular. E quando é o procâmbio que origina lá o câmbio, ele é chamado de intrafascicular. Ô Landim, por que o nome de um é inter e o nome do outro é intra? Ah, muito simples, né? O câmbio intra quer dizer dentro, que ele está dentro do espaço entre o floema e o xilema. Está dentro do espaço entre o floema e o xilema. E o câmbio interfascicular, que vem do parênquima, o inter está entre os intras, como a gente vai mostrar para vocês depois. Então, intra, dentro do espaço entre o floema e o xilema, inter, entre os intras. Bom, os meristemas secundários voltam a ser indiferenciados e eles sofrem uma nova diferenciação para originar uma nova categoria de tecidos, são os tecidos adultos secundários ou tecidos permanentes secundários. Sendo pessoazinhas, tecidos adultos, tecidos permanentes secundários, o felogênio, gente, origina dois tecidos chamados de felema ou cortiça, a famosíssima cortiça da produção de rolhas, e origina um tecido chamado de feloderme, com características muito parecidas com o que é o parênquima. E os câmbios, que é que os câmbios eles fazem da vida? Ora, pessoazinhas, câmbio quer dizer troca, né? Então os câmbios originam os tecidos de troca. Os tecidos de troca são os vasos condutores de seiva, floema, também chamado de liber, xilema, também chamado de lenho. Alguém reclama, poxa, Landim, mas tudo já não tinha fabricado floema e xilema primários? Vão ser chamados, nesse caso, de floema primário e xilema primário. E os que estão aqui nos tecidos adultos secundários, floema secundário,
xilema secundário. Qual é a diferença? Floema primário, xilema primário nos tecidos adultos primários estão relacionados com crescimento primário longitudinal em comprimento. Enquanto que floema secundário, xilema secundário, tecidos adultos secundários estão relacionados com crescimento secundário transversal em espessura aqui nessa situação. Moçada, quando você vai lá e faz uma divisão mais ou menos aqui da linha tracejada vermelha para trás, nós vamos falar em estrutura ou corpo primário da planta. Essa estrutura ou corpo primário da planta tem tecidos primários, meristemas primários, protoderme ou dermatogênio, meristema fundamental ou periblema, procâmbio ou pleroma. E também tem tecidos adultos ou tecidos permanentes primários, epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, floema e xilema. Da linha tracejada vermelha para frente, nós vamos, moçada, falar em estrutura ou corpo secundário da planta. Estrutura secundária da planta só acontece em raiz e caule adultos de gimnospermas e de cotiledôneas. Só, apenas, sendo, gente, que pega os meristemas secundários, felogênios e câmbios, inter e intra, e, moçada, pega os tecidos adultos secundários, subfelemocurtiça, feloderme, mais floemas, mais xilemas aqui na jogada. Aliás, que tal organizar essa história um pouquinho melhor? Quer dizer que a gente tem estrutura primária, quer dizer que a gente tem estrutura secundária. Estrutura primária apresenta meristemas primários e tecidos adultos primários. Estrutura secundária apresenta meristemas secundários e tecidos adultos secundários. Landim, onde é que nós encontramos cada uma dessas estruturas? Como eu acabei de colocar para vocês, estou enchendo o saco, mas é a última vez que eu vou lá repetir, eu só sei decorado isso aqui. Eu sei decorado que estrutura secundária só em raiz e caule adultos, de gimnospermas e de cotiledôneas. Daí, para saber quem tem estrutura primária, eu vou tirando quem não é isso aqui. Quem não é raiz nem caule, folha, flor e fruto, sempre tem estrutura primária. Quem não é adulto, raiz e caule jovens de todas as plantas. É bom lembrar que folha, flor e fruto sempre são, moçada, estruturas jovens, né? Folha, flor e fruto sempre são jovens, estão o tempo inteiro sendo renovados, e aí vai. Então, de modo geral, estruturas jovens, elas são estrutura primária. Folha, flor e fruto é jovem, raiz e caule jovem é jovem. Estrutura secundária, raiz e caule adultos, de gímenos e de cotiledônia. Por que, moçada? Raiz e caule adultos dos outros grupos de plantas, pteridófitas e monocotiledôneas, a moçada, nesse caso, só tem estrutura primária. Como eu disse, economize seus neurônios. Memorize quem tem estrutura secundária, quem não tiver, você vai lá e pensa um bocadinho. Existe, moçada, uma questão super tradicional a respeito desse assunto, onde o cara vai lá, conseguindo aqui um pouquinho de espaço para mim, onde o cara vai lá e coloca uma situação da seguinte maneira. Era uma vez uma árvore, essa árvore, moçada, ela tem lá 5 metros de altura, e você faz um X no tronco da árvore a 1 metro de altura. Daqui a 20 anos você volta na árvore, e a árvore agora, ela não tem mais 5 metros. A árvore agora, ela tem 10 metros. Pergunta, a que altura o X vai estar? Cuidado, moçada, que quem faz a planta crescer, crescimento em comprimento, são os meristemas apicais. Eles estão na ponta da raiz, na ponta do caule, o que quer dizer que quando a planta tinha 5 metros, o meristema apical deve estar por aqui,
vai crescer só daqui para frente. De maneira que ela vai ter 10 metros outro dia, o meristema apical está aqui, vai crescer daqui para frente. Essa parte não cresce mais. O que quer dizer que o X continua no mesmo 1 metro de altura. Então, se por exemplo, hoje está a 5 metros e daqui a 10 anos a gente tem a planta com 10 metros, só quem cresce é o ápice. Só quem cresce é o ápice do caule. Então ele está crescendo, a planta vai ficar com 10, 15, 20, 30, não sei quantos metros. Entretanto, essa parte aqui não tem mais do que crescer. De maneira, moçada, que permanece com 1 metro hoje, ou então daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, como for, com um detalhe, né? O X ele pode estar meio deformado, né? Porque você pode ter crescimento secundário e o X está mais grosso. Então a altura mantém a mesma, né? Mantém a mesma altura, mas a espessura, crescimento secundário, pode estar acontecendo nesse caso. Então, a planta somente cresce em comprimento, que quer dizer em altura, cuidado, cuidado, em ápice de caule e em ápice de raiz, né? Claro que não vai dar para você ver, porque a raiz, de modo geral, está lá debaixo do chão.